Olá, tudo bem? Esta é a segunda aula e o tema de hoje é Mulheres com Propósito. Na semana anterior, nós gravamos a aula sobre mulheres enraizadas. E esta é a segunda aula que vamos falar sobre evangelismo feminino. E se você tiver interesse de assistir a aula anterior, Mulheres Enraizadas, eu vou deixar o link e você pode assistir em outro momento. Mulheres com propósito. Esse é um tema que eu gosto muito e hoje se fala muito nas redes sociais sobre propósito e tem muitos livros escritos sobre este tema. Mas afinal de contas, o que é propósito? Esta é uma pergunta que nos ajuda a entender o que é propósito. Por que estou aqui? Existem outras perguntas que elas são elaboradas desde quando o mundo iniciou, que essas perguntas sempre são feitas, no decorrer da história. A primeira pergunta é: quem sou eu? Que tem a ver com identidade. A segunda, de onde vim? Que tem a ver com origem. A terceira, por que estou aqui? Com propósito. A quarta, o que eu sei fazer, o que eu sou bom, tem a ver com potencial. E a quinta, para onde estou indo, que tem a ver com destino. Responder essas perguntas são muito importantes, porque elas são capazes de nos ajudar a nortear, na nossa busca, no nosso dia a dia. Quando nós conseguimos responder essas perguntas, elas podem nos ajudar até mesmo a escolher qual profissão seguir. Porque a nossa profissão, ela pode estar, envolvida, né? Ela pode ser escolhida por fragmentos que tem dentro da gente em relação ao nosso propósito. Hoje existem no mundo mais de 8 bilhões de pessoas e a maioria delas não sabem por que estão aqui. Elas levantam de manhã, elas trabalham, elas estudam, mas muitas elas não têm essa, essa resposta. Por que estou aqui? E descobrir qual é o nosso propósito, ele é muito importante, para que a gente não viva uma vida apenas experimentando. Deus nos criou para que nós vivêssemos uma vida, e uma vida em abundância. E quando nós não sabemos o nosso propósito, nós passamos o tempo todo testando, experimentando, e muitas vezes envelhecemos e não conseguimos viver aquilo que Deus preparou, determinou para cada uma de nós. Então, por que estou aqui? Ela tem a ver com propósito. Mas o que, afinal, é propósito? O propósito é o motivo, é a razão pelo qual nós fomos criadas. Quando Deus nos criou, ele determinou, sobre o nosso propósito. Eu quero ler com vocês dois textos na Bíblia que vai nos ajudar a entender um pouco sobre esse tema tão especial, que é o tema sobre propósito. E o primeiro deles está no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, 11 e 12, que diz assim: Eclesiastes 3, 11 e 12. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Deus nos criou e colocou no nosso coração o desejo pela eternidade, o desejo do céu. É por isso que nós sentimos saudades de casa. Às vezes nós estamos com um vazio que nós não sabemos explicar. Que vazio é esse? Existem dois tipos de vazios. Existe um vazio que é a falta. É uma falta que nos faz desejar, e essa falta ela é saudável. Sem essa falta, nós não desejamos, nós não sonhamos e nem buscamos por algo. E essa falta é necessária para que nós possamos trabalhar e alcançar aquilo que nós desejamos. Mas existe uma outra falta, que é uma falta do desamparo.
é uma falta do abandono, a falta da tristeza. E essa falta, muitas vezes, nós não compreendemos e tentamos colocar dentro dela muitas coisas. Às vezes tentamos colocar uma coleção de sapatos, outra vez nós tentamos colocar uma coleção de roupas, colocamos a maternidade, o casamento, às vezes até mesmo uma panela de brigadeiro, para tentar tamponar esse vazio. Até o dia que a gente entender, como diz um grande autor russo, ele vai dizer que até o dia que nós descobrirmos que esse vazio que tem no nosso coração, ele tem exatamente o tamanho de Deus. Então, quando nós sentimos saudade de algo que nós não sabemos explicar, é porque dentro de nós tem o desejo da eternidade que Deus colocou para que nós não distanciássemos do céu e das coisas santas e não afastasse de Deus. Um segundo texto que eu quero também apresentar para vocês, para falar sobre esse tema, está no livro de Provérbios, capítulo 19, no verso 21, que diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Aqui Salomão está dizendo que o homem ele faz planos, ele tem muitos propósitos na sua vida, mas no final é o conselho de Deus que permanecerá. Eu quero tratar dois temas neste verso. O primeiro deles é que o propósito de Deus para nós, ele vem antes do que os nossos planos. O propósito de Deus para nós, ele é mais poderoso do que os nossos planos. E o propósito de Deus para nós, ele é mais importante do que os nossos planos. E o segundo ponto que eu quero tratar sobre este verso é o que diz que o conselho, diz assim, que é o conselho do Senhor permanecerá. Quando nós falamos em conselho, pelo menos aqui nesse texto, ele está falando de uma reunião. Hoje nós temos muitos conselhos que se reúnem, conselho de medicina, conselho de psicologia, conselho de farmácia, e esses conselhos, eles têm o poder de deliberar uma ação, uma atividade. Então, quando o conselho se reúne, é porque eles vão deliberar algo, né, em prol dos médicos, dos psicólogos ou dos farmacêuticos ou qualquer outro conselho que se reúne para tratar de questões de classe profissional. E aqui, o que Salomão está falando? Que antes mesmo de eu nascer, antes mesmo de eu ter qualquer plano na minha vida, o conselho de Deus se reuniu. E nesse conselho, ele deliberou sobre mim, sobre você. Eu e você, nós éramos a pauta desta reunião. Então, o que esse texto está tentando nos dizer é que, mesmo antes de sermos geradas no ventre das nossas mães, Deus já tinha estabelecido o propósito dele para cada um de nós. E esse propósito, ele pode ser descoberto de várias formas. E hoje eu quero tentar trazer para vocês algumas formas de como descobrir o nosso propósito. Eu não quero esgotar esse tema porque ele é amplo e tem muitas coisas ainda para a gente falar sobre propósito, mas eu quero trazer para vocês algumas coisas interessantes que eu li sobre o tema e como descobrir o nosso propósito. Eu li um livro certa vez que uma das formas da gente descobrir o nosso propósito pode ser pela a, a indignação. Mas como assim? Indignação? Sim. A indignação, ela pode ser uma forma de te deixar incomodada por alguma coisa que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo. Você está indo pela rua, de repente você vê uma criança que está lá abandonada, eh, suja, sem comer, não tem onde dormir, e você fica totalmente incomodada com aquela criança deitada na rua, e você pergunta para ela onde está o pai, onde está a mãe,
E você faz de tudo para poder ajudar essa criança, às vezes até acompanha essa criança até um conselho tutelar ou até algum lugar seguro para ela ficar. E volta para casa e não sai da sua cabeça, né, a imagem daquela criança. E aí você pode escolher uma profissão para ajudar aquela criança ou ajudar outras crianças. Ou seja, essas perguntas que eu, que eu fiz no início dessa apresentação, quem sou eu, de onde vim, por que estou aqui, qual é o meu potencial e para onde estou indo, ela pode nos ajudar a, a entender certas questões da nossa vida e até mesmo na escolha profissional. Então, aquela indignação, aquela dor que eu senti, aquela compaixão de ver aquela criança, pode me tornar uma boa profissional, para que eu possa ajudar aquelas crianças e lutar para que outras crianças elas tenham segurança, que elas tenham afeto e que elas tenham uma vida mais digna. Outra coisa também que pode nos ajudar a descobrir o nosso propósito é a nossa paixão por algo que fazemos. Às vezes nós realizamos tarefas que faz tão bem, que é tão saudável, que é tão agradável, que a gente esquece até mesmo de comer. Não sei se você já passou por uma experiência assim, de passar tanto tempo cuidando de algo, você ficou tanto tempo ali, conectada naquela atividade que você esqueceu de comer, até mesmo de voltar para casa. Então, você pode também, descobrir o seu propósito através da paixão pelaquilo que você faz. Então, nós temos aqui já 2 exemplos, tanto a indignação e também a paixão. Mas eu quero apresentar para vocês também, 5 lições, eu vou dizer 5 lições ou 5 tópicos, que eu acredito que vai poder te ajudar também quando nós falamos sobre propósito. Antes de apresentar essas 5 tópicos, eu quero deixar claro algo sobre a questão de propósito. Propósito não tem a ver com sucesso, com dinheiro, com poder ou com fama. A Bíblia fala de quando os 2 irmãos, né, os filhos de Zebedeu, eles queriam um ficar à direita e outro à esquerda de Jesus. Jesus respondeu para eles que aquele que quer ser grande, que primeiro sirva. Então, esse é uma dica importante para cada uma de nós. Aquele que quer ser grande, que comece servindo. E o propósito tem a ver com o serviço. E é bom quando a gente consegue, encontrar no nosso trabalho também o nosso propósito. Eu lembro que eu li, uma vez que Teresa de Calcutá, vocês conhecem a história dela, era uma freira católica e ela ficava ali reclusa no convento. E um dia, ao sair na rua, né, andar pela rua, ela percebeu que havia muitas pessoas que estavam ali jogadas, sem tomar banho, com fome, e ela decidiu ficar nas ruas cuidando dessas pessoas. Ela diz que teve um chamado dentro de outro chamado, que ela foi chamada para ser freira e dentro do convento ela foi chamada para fazer um trabalho especial com aqueles moradores de rua. E uma vez ela estava dando banho em um idoso que tinha acabado de fazer cocô e alguém passou e viu aquela cena e disse para ela assim: eu não faria isso por dinheiro nenhum desse mundo. E ela respondeu: nem eu, porque ela fazia aquilo por amor. Isso é propósito. Então, Madre de Calcutá, ela descobriu o seu propósito no seu trabalho e no seu chamado. Trabalho e propósito são duas coisas diferentes. Propósito, eu não me capacito para isso. Não, Deus já me capacita, já me deu todas os recursos que eu preciso para cumprir o meu propósito. Trabalho, eu preciso capacitar. Eu não recebo uma remuneração por aquilo que eu faço, do meu propósito, mas recebo pelo meu trabalho. Então, no final de cada mês, eu tenho a remuneração do meu trabalho. Do que eu faço do meu propósito ou missão, não. Só um dia, na eternidade, eu irei receber aquilo que eu faço hoje pelas pessoas.
Então, é, a profissão, eu escolho a minha profissão. O propósito já é algo que Deus escolheu para mim. Então, eu preciso descobrir o meu propósito e alinhar esse propósito ao meu trabalho, para que assim eu possa encontrar satisfação e felicidade naquilo que eu faço. Então, vamos lá para o primeiro tópico desta apresentação. Você foi criada para agradar a Deus, para adorá-lo. É, isso é muito importante. Às vezes as pessoas elas pensam que ao nascer, que cada uma elas podem cuidar da sua própria vida sem dar satisfação a nenhuma pessoa. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós existimos e fomos criadas por Ele. E tudo que Deus fez, Ele criou para que pudesse agradá-lo. Então, nós fomos criadas para agradar a Deus. E a adoração é uma forma de agradar a Deus. Através da oração, através da nossa vida. A nossa vida, ela deve ser um testemunho, daquilo que nós cremos, e nós devemos sempre ser o reflexo de Jesus para as pessoas que nós encontramos, que nós conversamos, né, que nós conhecemos. Então, fomos criadas para agradar a Deus. E esse é um processo de adoração. O segundo tópico de hoje é: você foi formada para fazer parte da família de Deus. Nós fomos criadas para pertencer e devemos congregar. A igreja é um lugar importante para que nós possamos congregar, fazer amizades, conectarmos. Enquanto o mundo nos empurra para o individualismo, Deus está nos chamando para a comunhão. É, é, o- é, E quando nós estamos reunidos ali, todos participando, da igreja, nós sentimos uma família. Hoje existem muitas pessoas que, infelizmente, perderam contato com seus familiares, e a igreja se torna a sua segunda família. É na igreja que ele encontra ali pessoas que o acolhem, que o entendem, que ele pode conversar e pode comungar. Então, nós fomos escolhidas ou criadas para fazer parte da família de Deus. O terceiro, você foi criada para se tornar semelhante a Cristo. E aqui tem a ver com o discipulado. Quando nós fomos criadas, nós também somos discípulas e nós precisamos aprender. O que é ser discípula? Ser discípula é ser aprendiz. No livro de Mateus, no capítulo 11, capítulo, versículo 28 a 30, diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e sou humilde de coração. Ali, Jesus nos faz um convite, não somente de ir até Ele, mas aprender com Ele. Essa é a verdadeira discípula, ou o verdadeiro discípulo, que senta, que está disponível para aprender de Jesus. Eu lembro quando eu me tornei esposa de pastor, eu era uma mulher muito tímida. Às vezes, até para orar, eu ficava envergonhada. Eu lembro que quando tinha um grupo de pessoas e a pessoa que estava dirigindo, né, a reunião, eu ficava olhando para pedir uma pessoa voluntária para orar, eu me escondia para que ela não me visse, para que eu não tivesse que orar. E com o tempo eu fui perdendo essa timidez e, e um dia eu fui para uma igreja muito grande, eu fiquei assustada, né? Como você expor de pastor em uma igreja tão grande? E aquilo me deixou praticamente paralisada. Eu lembro que um dia eu fui orar e eu pedi, Senhor, por favor, me ajude. Eu preciso da tua ajuda para poder ser uma esposa de pastor nesta igreja. O Senhor sabe que eu não te pedi para casar com um pastor. E nunca foi meu plano casar com um pastor. Mas hoje sou casada com um pastor. E eu não tenho nada para oferecer.
eu não tinha vergonha de orar, eu não sabia pregar, eu até mesmo para abraçar uma pessoa na recepção eu tinha dificuldade porque eu era muito antipática. Eu dizia: o que que eu vou fazer como esposa de pastor? Não prego, não canto. E naquele dia eu falei: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, nada. A única coisa que eu te ofereço é a minha disponibilidade de aprender. É a única coisa que eu posso te oferecer, é a minha disponibilidade. Então me ensine. E esse verso ele começou a fazer parte, né, da minha vida quando eu aceitei o convite de Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou mansa e sou humilde de coração. E foi ali que eu sentei aos pés de Jesus e Senhor, eu estou pronta, estou disponível para aprender. Tem um pensamento que eu não lembro agora do autor, mas que diz assim: que Deus pode usar muito mais uma pessoa que tem disponibilidade do que aquela que tem habilidades. Às vezes, pessoas têm várias habilidades, mas não está disponível para aprender e nem para ensinar. Mas quando você é discípula, você está disponível para aprender. Então, a terceira razão pela qual eu fui criada foi para ser discípula. A quarta razão pela qual eu fui criada, eu fui moldada para servir a Deus. E aqui está falando de um ministério. Todas nós temos um ministério, não só o pastor, mas todas nós. No momento que nós nos tornamos filhas de Deus, Deus nos presenteia com dons. Existem vários dons. Você pode depois ler na Bíblia e você vai encontrar vários dons que Deus nos concede. Tem o dom da pregação, o dom da música, né? Tem o dom do evangelismo, tem o dom da hospitalidade, tem o dom do espírito de profecia, tem o dom da cura. São muitos dons que Deus nos presenteia. O dom da sabedoria, o dom do conhecimento, e nós precisamos usar esses dons de acordo com a necessidade da igreja. Deus não nos chamou para ficar sentadas em um banco, apenas como consumistas, porque hoje existem muitas mulheres que são consumistas. Elas estão ali na igreja somente para consumir. Eu lembro que uma mulher certa vez disse para mim assim: Reviane, eu não gostei do culto hoje. E eu disse para ela: e quem disse que o culto foi feito para você? Então, tem pessoas que vão para a igreja achando que o culto é uma homenagem a ela, e não é verdade. O culto, ele é organizado para honrar e glorificar o nome de Deus. E todas nós, ao estarmos no culto, nós estamos ali para adorar a Deus. Então, você foi moldada para servir a Deus em um ministério. E é muito importante que você descubra o seu dom. O dom, ele é um presente que cada pessoa recebeu. Nenhuma pessoa possui todos os dons, mas nenhuma pessoa também ficou sem nenhum dom. Então, nós temos dons. E os dons, eles devem ser treinados para que ele possa ser ampliados. E às vezes a gente recebe um dom, mas pega o dom em terra. E aí esse dom vai acabar a gente não usando. E outra pessoa vai fazer aquilo que Deus primeiramente pensou em nós para realizar. Então, quando nós recusamos realizar um trabalho no ministério, Deus ele vai escolher outra pessoa para poder fazer isso. Então, a minha negligência pode ser que uma outra pessoa será convidada em meu lugar para realizar aquilo que eu poderia ter realizado. E o quinto, você foi feita para uma missão. E aqui tem a ver com evangelismo. Nós falamos sobre adoração, comunhão, discipulado, ministério e agora evangelismo. Evangelismo é quando nós saímos para a rua, é quando nós vamos agora entrar em contato com as pessoas. Mas primeiro nós precisamos adorar a Deus.
Primeiro precisa consagrarmos a Deus através da oração. Depois precisamos estar juntos, em família, porque não adianta estar na igreja com raiva de todo mundo. É importante estar na igreja e ali vivermos em comunhão. O terceiro, nós precisamos aprender, que é o discipulado. Eu preciso primeiro ser para depois fazer. Tem pessoas que primeiro quer fazer para depois ser, e não funciona. Você sabe que sem Deus nada podemos fazer. Então, primeiro eu preciso ser discípulo para depois fazer discípulo. Não faz sentido isso para você? Depois que eu sou discípula, que eu sou treinada como discípula, aí eu vou encontrar o meu ministério, o meu dom. E eu vou agora para o evangelismo cumprir a missão de acordo com o meu dom. Quando nós falamos de evangelismo, nós não falamos apenas daquela pessoa que prega na frente, daquela pessoa que é líder de um PG. Nós estamos falando das pessoas que cantam, das pessoas que formam duplas missionárias para visitação, estamos falando das pessoas que ficam na porta recebendo cada pessoa que chega, e também daquelas pessoas que preparam o lanche para depois do pequeno grupo, e aquela que oferece a sua casa. Esse é um dom precioso, que é o dom da hospitalidade. Nem todo mundo abre a sua casa para receber pessoas que ela nem conhece, para usar o seu banheiro, para sentar no seu sofá, mas tem pessoas que abrem a sua casa com tanta alegria para receber pessoas que vão aprender sobre a palavra de Deus. Esse também é um dom. Então, quando nós falamos de evangelismo, estamos falando de um conjunto de dons que se reúnem para que uma série de evangelismo aconteça onde a palavra de Deus ela é proclamada. E, e o último slide que nós vamos usar é vivendo com propósito. Deus nos convida a viver com propósito. Ele nos deu vida e vida em abundância, né? Não adianta você viver 100 anos, 90 anos e viver uma vida sem nenhum sentido. Tem um pensamento de Ellen White que ela diz que uma vida sem sentido é uma vida oca. E tem um outro pensamento também que é de Miles Monroe, que ele vai dizer assim, que a maior tragédia de uma vida não é a morte, mas a maior tragédia de uma vida é viver uma vida sem sentido. E Davi nos dá uma orientação, um conselho, dizendo o seguinte, que nós devemos pedir a Deus para que nos ensine a alcançarmos coração sábio. Ele ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Então, é muito bom quando nós vivemos uma vida longa, mas vivemos uma vida com sabedoria e vivemos uma vida com propósito. Em vez de ficar experimentando, testando a vida, podemos viver essa vida com intensidade, de forma inteira. Isto é viver com propósito. E eu quero contar para vocês a história dessa mulher chamada Irena Sandley. É uma história inspiradora. Irena Sandley era uma assistente social que trabalhava numa ONG polonesa e que ela ajudou e cuidou de muitos judeus no período do Holocausto. Como assistente social, ela tinha permissão para entrar nos guetos, nos campos de concentração, e ali ela tentava ajudar as pessoas, né, os judeus que estavam ali vivendo sob tortura, sob execução. E Irena Sandley, ela decidiu tirar de lá crianças que ela sabia que muitas não iam sobreviver. As crianças menores, ela colocava debaixo do seu jaleco e passava pelos soldados alemães, né, sem ser é, descoberta, né. E os maiores ela colocava dentro de caixa de lixo, dentro de saco, e alguns ela colocava debaixo dos cadáveres quando saía na ambulância. E assim ela conseguiu tirar daquele lugar 2.500 crianças. Ela colocava o nome dessas crianças e os pais que iam adotar essas crianças, que ela, junto com a equipe, ela conseguiu
criar documentos falsos para que essas crianças saíssem do país e fossem adotados por outras famílias. E ela colocava dentro das garrafas o nome dessas crianças, o nome das famílias que tinha adotados, para quando os pais biológicos conseguissem sobreviver, que eles poderiam encontrar os seus filhos. Só que ela foi descoberta e ela foi torturada pelos soldados. Eles quebraram os seus dedos, né, das mãos, quebraram as suas pernas, para que ela pudesse confessar onde estavam as crianças. E mais uma vez, Irena, ela protegeu aquelas crianças. E ela foi condenada à morte, mas um soldado alemão levou para. Conseguiu tirá-la daquele lugar, trocando o nome dela. E ela foi para um outro país, mudou de nome, até que o holocausto terminou. Ela morreu em 2010. Em 2008, uma repórter fez uma entrevista com Irena e perguntou para ela como foi para você salvar 2.500 crianças. E ela respondeu: foi normal. O que eu fiz não foi nada de extraordinário. O que eu fiz foi totalmente normal. Irena Sendler é uma mulher que encontrou no seu trabalho também o seu propósito. Ela conseguiu ajudar tantas crianças que sobreviveram pela sua visão e pelo seu serviço. Irena Sendler foi uma mulher que viveu uma vida com propósito. E esse é um pensamento de Irena Sendler, que ela diz assim: toda criança salva com a minha ajuda é a justificativa da minha existência na Terra, não título para glorificar. Tudo aquilo que nós fazemos pelo outro é um serviço que nós fazemos para justificar a nossa existência aqui na Terra, justificar o motivo pela qual nós fomos criadas, criadas para adorar a Deus, criadas para pertencer a uma família, criadas para servir um ministério, criadas para cumprir a nossa missão. Toda criança salva com a minha ajuda é a justificativa da minha existência na Terra, não título para glorificar. Esse é o pensamento da Irena Sendler. Que Deus abençoe cada uma de vocês e nós voltamos na próxima semana com mais uma aula no evangelismo feminino. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Um grande abraço.